depois de tomar conselho com os poucos dirigentes adventistas do sétimo dia disponíveis naquele tempo, o presidente da União Este-Europeia informou o ministro de Guerra da Alemanha, por escrito, com data de 4 de agosto de 1914, que os adventistas do sétimo dia alistados fariam serviço no sábado em defesa do seu país. A maioria dos membros agiram devidamente quando convocados, apesar de que muitos deles pediram e foram escalados em serviços de não combatentes, como no corpo médico ou nas unidades da Cruz Vermelha. Muitos declararam ser objetores de consciência e, em alguns casos, sofreram tratamentos severos por terem feito isto. Comentário Bíblico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, volume 10, página 1183, edição de 1976. Aqui, eles dizem que os adventistas tiveram que fazer uma decisão imediata sobre este assunto da guerra. Não, eles não tinham que fazer decisão alguma a respeito do assunto da guerra. A decisão da denominação estava firmemente estabelecida desde o princípio, isto é, uma posição contrária à participação de guerra. Na mesma página do comentário bíblico, eles dizem o seguinte: admitimos que os 3 líderes adventistas do sétimo dia na Alemanha tomaram uma posição a respeito do dever dos adventistas do sétimo dia no serviço militar que era contrária à posição oficial histórica mantida pela denominação desde a Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Notemos que eles admitem que os dirigentes da Alemanha tomaram uma posição contrária à posição oficial histórica mantida pela denominação. Mas eles continuam dizendo, tomaram essa posição sob sua própria responsabilidade num tempo de emergência, pensando sinceramente que eles estavam fazendo o melhor que podiam sob as circunstâncias, mas isso nunca tem sido aprovado ou endossado por qualquer outra comissão ou conselho da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No mesmo livro, página 1183, do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. A enciclopédia diz que a posição tomada pelos 3 dirigentes, que era contrária à posição oficial histórica, nunca tem sido aprovado ou endossado por qualquer outra comissão ou conselho da Igreja. Vamos citar algumas declarações de oficiais da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, a ver se isso é verdade. Eu tenho aqui uma cópia da carta do ancião Christian. Este ancião Christian era membro da comissão da Conferência Geral. Ele escreveu a um outro membro da Conferência Geral, a um ancião M.E. Kern. E aqui, nesta carta, ele diz o seguinte: a comissão da Conferência Geral considerou este assunto durante o Conselho de novembro de 1915, declarando
que dariam aos vários países do mundo a liberdade para continuar a adotar para si mesmos aquelas leis especiais. Na questão do serviço militar e o porte de armas, nós, os delegados da Associação de Rheinland de Cima, estamos de completo acordo com o ponto de vista bíblico conforme mantido pelos nossos dirigentes. Consideramos isto um assunto civil, que os governos estabelecidos por Deus têm o direito de requerer, conforme citado em 1 Pedro 2, 13 e 14 e Romanos 13, 4 e 5. Ao perguntarem aos irmãos dirigentes, a comissão da Conferência Geral declarou no Conselho Outonal de novembro de 1915 que dava liberdade aos vários países do mundo para se adaptarem àquelas leis civis específicas no futuro, como foi no passado. O ancião Arthur Daniels confirmou esta mesma coisa, e isto se acha registrado no protocolo, a página 59 e 60. Ele diz o seguinte: assim que eclodiu a guerra na Europa, estudamos cuidadosamente este assunto na América do Norte. Em 1914 a 18, durante a guerra, bem no início da guerra, a Conferência Geral enviou o ancião William Spicer, à Europa, para investigar o assunto que estava ocorrendo lá. E ele verificou os acontecimentos, e quando se reuniram, a comissão se reuniu, e ancião Daniels diz: assim que eclodiu a guerra na Europa, estudamos cuidadosamente este assunto na América do Norte. E qual foi o resultado? O que foi que eles decidiram? Na página 61 do protocolo, ele diz o seguinte: adotamos essa resolução, a saber que cada qual devia agir na questão de acordo com a sua consciência. E a página 62 e 63 eu leio o seguinte: logo, houve alguns irmãos que tinham o espírito de amor à pátria e foram ao fronte e lutaram, chegaram à Inglaterra e à França, foram às trincheiras e não sei o que fizeram lá, mas prestaram serviço e voltaram quando se firmou o armistício. Qual foi nossa atitude a respeito de nossos irmãos no que se refere às diversas formas de proceder? Dissemos que não queremos ser consciência para os demais. Definimos nossa atitude declarando ser não combatentes. Não vimos a necessidade de ir à guerra. Deploramos a guerra e somos contrários a ela. Devemos, no entanto, conceder a cada cidadão o privilégio de adotar uma atitude que seja de acordo com sua consciência em relação ao governo. Nenhuma dessas pessoas foi excluída de nossa igreja. Nenhuma foi tratada como se não fosse cristã. Nossos irmãos mantiveram o espírito da liberdade, o espírito do amor, da tolerância e da misericórdia. Sentíamos não poder colocar-nos entre a consciência da pessoa
e a igreja. Note-se que aqueles que foram ao fronte e lutaram, chegaram à Inglaterra e à França, foram às trincheiras, e quando voltaram após a guerra, continuaram sendo membros fidedignos. Nenhuma dessas pessoas foi excluída da igreja. Outrora, quem era que foi excluído? Aqueles que foram à guerra, como nós citamos o caso de Enoch Reis. Mas em 1914 a 18, quem foi excluído da igreja foram aqueles que permaneceram fiéis à lei de Deus. A igreja concedeu liberdade de consciência para que cada um atue conforme sua consciência deseja. Como considera Deus a liberdade de consciência para transgredir sua lei? Vamos ler alguns testemunhos da pena inspirada. Primeiro eu leio de Patriarcas e Profetas, página 634. Patriarcas e Profetas 634. Deus não deu liberdade aos homens para se afastarem de seus mandados. O Senhor declarou a Israel: não fareis cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, mas guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno. Deuteronômio 12, 8 e 28. Ao resolver sobre qualquer caminho a seguirmos em nossos atos, não devemos indagar se podemos ver que resultará mal do mesmo, mas se está de acordo com a vontade de Deus. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Citado de Patriarcas e Profetas 634. Um outro testemunho diz, Maior Discurso de Cristo, páginas 51 e 52. Fossem os homens livres para se apartar das reivindicações do Senhor e estabelecer uma norma de dever para si mesmos, e haveria uma variação de normas para se adaptarem aos vários espíritos, e o governo seria tirado das mãos de Deus. A vontade do homem se tornaria suprema, e o alto e santo querer de Deus, seu desígnio de amor para com suas criaturas, seria desonrado, desrespeitado. Sempre que os homens preferem seus próprios caminhos, põem-se em conflito com Deus. Eles não terão lugar no reino do céu, pois se encontram em guerra contra os próprios princípios do mesmo. Desconsiderando a vontade de Deus, estão se colocando ao lado de Satanás, o inimigo de Deus e do homem. O Maior Discurso de Cristo, páginas 51 e 52. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, durante a guerra, deu liberdade de consciência. E não somente deu liberdade, mas mandou os oficiais tomarem parte na guerra. No mês de agosto de 1914, o secretário da Divisão Europeia distribuiu uma carta circular que vamos ler. Eu tenho aqui uma fotocópia do original da carta circular do ancião